2 vídeos em 2 dias, produtividade absurda. E graças à imensa divulgação que eu tive fazendo um post de Facebook e um post de Instagram, eu consegui mais do que quadruplicar o número de inscritos no canal em um único dia, de 4 para 18. Uau! Seguindo esse ritmo, em 13 dias, eu vou ter toda a população brasileira no canal. E entre o 15º e o 16º dia, toda a população do mundo. Eu acho que é o mínimo que eu vou conseguir. É o mínimo. E, claro, virar imperador do mundo com isso. Um objetivo bem realista e, eu diria até que quase inevitável. Mas vamos seguindo com o canal. Agora, como eu estou evoluindo em direção à dominação mundial, eu resolvi usar uma infraestrutura bastante profissional. Ao invés do iPad, eu estou usando um iPhone com uma câmera melhor e fones de ouvido. Olha só, para o som ficar um pouquinho melhor. Alto investimento, extremamente profissional. Continuo sentado no sofá com a barba esquisita, a bigode por aparar, cabelo da narina grande demais e nariz meio esquisito. Mas fazer o que, né? Vamos falar da pandemia, que é o que eu pretendo fazer agora, uma terapia de YouTube de pandemia, comentando as coisas pelas quais passamos, né? Eu fico espantado muitas vezes com a baixa reação que a população brasileira em geral e a população do DF em particular está tendo em relação à pandemia, assim, porque está um verdadeiro pandemônio o Brasil. Tá panda para todo lado. Nós somos, em números absolutos, nós somos o segundo país com mais casos, o segundo país com mais mortes no mundo. Somos o país que está tendo mais mortes por dia já faz um bom tempo. Somos o país que está tendo mais novos casos por dia, ali pau a pau com os Estados Unidos. E vamos lembrar, a gente costuma pensar que o Brasil é um país pobre. Não, o Brasil é um país de população pobre. O Brasil é um país rico. Nós somos nona ou oitava economia do mundo. Não vou saber exatamente, mas dinheiro a gente tem. A gente tem mais dinheiro do que muitos países europeus. A gente tem mais dinheiro do que muitos países que estão em situações muito melhores que a gente, como a Coreia ou Nova Zelândia. Não é falta de dinheiro. A gente realmente se organizou mal. Principalmente, eu lembro de ter conversado com um amigo meu quando eu estava jogando jogo de tabuleiro online, digital, sem contato. E eu comentei, né, que a gente queimou a nossa gordura econômica fazendo uma quarentinha, uma meia quarentena, não fizemos quarentena decentemente. E ele questionou, mas espera aí, que mais a gente podia fechar? Me surpreendeu uma pessoa não notar quais são os erros crassos que fizemos, assim. E não é só questão da população ter aderido, não. A gente cometeu erros de planos, erros de estrutura. O primeiro e grande e enorme erro, testes. Para fazer um combate a uma pandemia de maneira moderna, nós temos que testar, testar e testar. E testar de novo. E testar mais uma vez. Fazer testes massivamente. Por quê? Porque é através dos testes que nós vamos saber quem está doente, onde está doente, e com isso conseguir traçar qual foi o mecanismo de contágio, como ele se contaminou, em que grupo social ele estava, quais as pessoas que ele pode ter contaminado, e com isso fazer acompanhamento regional e, quando a coisa é bem feita, de caso a caso, para acompanhar o contágio e com isso fazer um controle efetivo da propagação da doença. Informação é poder. E em pandemia, a forma principal de informação são os testes. Nós fizemos muito pouco teste. Nos países onde realmente está tendo um surto epidêmico da doença, nós somos o que fizemos menos testes em relação à população.
E ainda, o que é pior, peguei um dado que eu não conferi plenamente, mas até onde eu conferi é verdadeiro, parece que os testes que foram comprados pelo governo federal, só 1/3 foram disponibilizados até o momento para realização dos testes. Há um estoque de testes a serem feitos que não está sendo usado. A famosa subnotificação acontece porque nós não testamos. E sem testes não há acompanhamento eficiente de doença, a não ser que nós optássemos, países que não têm condições de fazer teste, mas fazem um controle eficiente da doença, fazem como? Através de quarentena mesmo. Existem 3 níveis de distanciamento social. O distanciamento social puro e simples, que é o que tem sido adotado agora nas cidades e estados onde a coisa está em relaxamento já, que é basicamente educar as pessoas para elas ficarem a uma certa distância, normalmente 1,5 m ou 2, uma distância mínima das pessoas, não apertarem mãos, não se cumprimentarem, não se abraçarem, usarem máscara, lavarem sempre as mãos, etc, etc, etc. Essa é a medida menos efetiva de propagação do vírus. Ela é usada para casos onde a pandemia já está sob controle, ainda não foi debelada, mas já está sob controle. A gente sabe quando ela está sob controle, quando a gente percebe que a taxa de infecção está abaixo de 1, ou seja, um doente consegue infectar menos de uma pessoa, ou seja, mais de um doente vai infectar apenas uma pessoa. Então, aí a gente parte para o distanciamento social, que é ainda manter atento à doença, mas tentar fazer com que ela não volte a crescer exponencialmente. Porque a tendência natural da doença é um crescimento exponencial. E aí gera o que eu comentei aqui do número de inscritos do canal. Em crescimento exponencial, quadruplicando 4 pessoas por dia, você chega rapidamente em menos de um mês na população mundial. Ou seja, fora de controle. O distanciamento social serve para essas situações. Algumas cidades podem estar nessas situações no Brasil. Parecem estar. A gente não pode ter certeza porque nós testamos pouco. Mas há outras maneiras, indícios indiretos, sem ser um teste massivo, para avaliar isso. E sim, há alguns lugares no Brasil onde o distanciamento social pode ser o suficiente. Além do distanciamento social, nós temos o isolamento social. Foi o que a gente começou a fazer no final de março, durante abril e no início de maio, antes dos relaxamentos. O que é o isolamento social? Fecha-se boa parte, a maior parte das atividades econômicas, fecha-se comércio, shoppings, academias, escolas, quase tudo que não é essencial. Basicamente, no limite máximo do isolamento social, a gente vai manter farmácias, supermercados, entrega de comida e atividade industrial mínima, para manter água, luz e coisas do gênero. Isso diminui e muito a circulação das pessoas, mas ainda não proíbe a circulação das pessoas, ainda não há uma limitação direta da circulação das pessoas. Por quê? As pessoas não têm que ir trabalhar e não têm o que fazer muito fora de casa. Não tem o cinema, não tem teatro, não tem eventos esportivos, não tem comércio, então não há muito o que se fazer fora de casa. Então a tendência é as pessoas ficarem em casa. Mas em isolamento social ainda há a liberdade, sem aglomerações, da pessoa passear no parque, da pessoa fazer uma caminhada, da pessoa ir quantas vezes quiser ao supermercado, ir quantas vezes quiser à farmácia e coisas do gênero. Isto não é uma quarentena. A maior parte do Brasil não passou por quarentena. A quarentena é o que a gente está chamando atualmente de lockdown. A quarentena inclui barreiras sanitárias para que uma pessoa de uma determinada região não possa ir, de um determinado bairro, não possa ir para outro bairro. A quarentena demanda que
pessoas tenham limites de vezes por semana para sair de casa, que apenas uma pessoa por domicílio possa sair de casa, tipo, 1 ou 2 vezes por semana para ir para o supermercado. Quarentena é proibição de circulação. É multar ou até mesmo prender quem sai de casa sem autorização. Poucas cidades passaram por isso no Brasil e por períodos muito curtos. Isso aconteceu em lugares não muito democráticos, como a China, como o Vietnã, e funcionou. Mas aconteceu também em lugares como Itália, Espanha, França. Democracias plenas. Porque lá o isolamento social demorou a ser feito e não foi cumprido, ou não foi cumprido. Aí teve que se partir para o lockdown. Significa sim que você não pode sair de casa para fazer compra quando quiser. Que você pode ser preso por estar andando na praça, sem autorização. Isso é quarentena. Nós não passamos por isso. E nos poucos lugares onde passou, pouquíssimos, não passou por tempo suficiente. O tempo de incubação máximo do vírus, o tempo em que a pessoa entre o contágio inicial e a pessoa manifestar os primeiros sintomas, pode chegar a 14 dias. Para um lockdown, para uma quarentena ser efetiva, tem que fechar por, no mínimo, 14, preferencialmente 18 dias, 28 dias. 2 períodos de incubação, para ter certeza que a propagação do vírus foi bloqueada. E isso não foi feito em nenhum lugar do país. Onde houve um lockdown por 2 semanas. Se chegou a 2 semanas. O que é interessante pensar é que o custo econômico de se fazer um lockdown e de se fazer um isolamento é quase o mesmo. Porque a atividade econômica num isolamento é brutalmente reduzida. O lockdown não vai fechar mais coisas, vai apenas manter pessoas em casa. A compra de comida vai ser a mesma, a compra de remédio vai ser a mesma. As pessoas só não vão sair de casa. O custo social do lockdown é mais alto, o custo psicológico do lockdown é mais alto, mas o econômico é muito similar. E, sem testes, só o lockdown funciona. Com testes, mas a epidemia fora de controle, só o lockdown funciona. Cidades que estão fazendo, como o DF está fazendo agora, partindo para o distanciamento social, quando há um crescimento exponencial da doença, você só pode fazer isolamento social quando a coisa está sob controle. Aqui, o crescimento ainda está exponencial. Estão batendo recorde de novos casos e de mortes. E estão partindo para o distanciamento, abrindo comércio. Isso é pedir para se empilhar corpos na rua. Isso é pedir para o colapso do sistema de saúde. A gente queimou a gordura que a gente tinha econômica para abril e maio, talvez, fazendo meia quarentena, uma quarentinha, um isolamento meia boca, e agora estamos tendo que fazer uma escolha de Sofia entre fazer um lockdown para valer e impedir que se cumpra os piores cenários que se projetavam. Sim, ainda é possível chegar no 1 milhão. E aí quem discorda disso corra atrás dos estudos científicos. Eu posso estar errado. Eu espero nunca chegarmos no 1 milhão e acredito que não vamos chegar. Inclusive, quem propagou 1 milhão de mortos no Brasil acreditava que não ia chegar. É apenas o pior cenário, que é o transcurso natural da doença sem controle. Mas se a gente agora não optar por fazer medidas severas, a um custo econômico muito maior do que era necessário, a coisa vai degringolar de vez. E com centenas de milhares de mortos, isso a gente não está longe, a gente já passou dos 50 mil, centenas de milhares de mortos, o custo econômico é similar. Assim, a coisa vai degringolar se a gente não partir para um lockdown mesmo.
E só chegamos nesse cenário porque não fizemos a quarentena. E nós não fizemos a quarentena porque as autoridades responsáveis, que tinham o poder de polícia de fazer isso, não fizeram. Principalmente o governo federal, mas não só. O governo federal incentivou a população a não cumprir o isolamento, incentivou a população a ir para a rua, dificultou, primeiro fez um projeto de apoio econômico proposta de R$200, que o Congresso fez virar 600, e ele dificultou ao máximo esses R$600 chegar na população. Além disso, o empréstimo para manter as pequenas empresas com um mínimo de estrutura foi feito de tal forma que esse dinheiro não chega nas empresas. Então ele criou uma situação de caos econômico e boicotou com isso o isolamento que a gente tentou fazer. E mesmo os governos estaduais e prefeitos, quando tinham que fazer lockdown, não fizeram. E estão abrindo agora, por pressão política, por pressão econômica. A coisa vai ficar feia. Principalmente aqui o DF, onde eu tô, rapaz, DF vai chegar numa situação pior do que Manaus já teve. Porque nós... Lembre-se que o DF foi o primeiro governo estadual, no caso distrital, o primeiro governo de uma unidade da federação a adotar medidas de restrição de circulação social. Era para a gente estar numa situação exemplar. Só que nós fizemos meia quarentena. E agora estamos abrindo, por pressão econômica, por pressão política. A crise econômica não foi evitada. A crise sanitária também não. Por falta de pulso político, de tomar medidas antipopulares, não há quarentena que agrade. Toda quarentena viola a liberdade das pessoas, porque o direito social da saúde comunitária é maior do que as liberdades individuais. Então, a gente não fez o necessário e vamos pagar o preço. Nós nunca fizemos quarentena. Nós não sabemos o que é quarentena. A culpa não é só dos governantes. A população que não adotou, a população que continuou indo à rua, continuou fazendo seu passeio de bicicleta, continuou, ou pior ainda, fazendo aglomeração em barzinhos clandestinos e coisas do gênero, ela é responsável também. Você que se recusa a usar máscara, você que se recusa a lavar a mão o tempo todo, você é responsável também por esses 50 mil, 60 mil. Mas você é massa de manobra. Você é a pessoa que caiu num discurso político de ignorar a ciência e seguir a análise política. Gente, numa emergência sanitária a gente tem que ouvir sanitarista. Numa epidemia a gente tem que ouvir epidemiologista. Tá, temos também que ouvir economistas para minimizar o custo econômico. Temos também que ouvir cientistas políticos para evitar que governos extrapolem e cometam abusos. Mas não é uma questão política. Quarentena não é uma questão política. É uma questão com impactos políticos. Mas não é para ser tomada na base de ideologia. Nós optamos pelo desastre. E agora vamos pagar o preço com os nossos familiares, com nossa saúde, com nossa economia. Não preservamos empregos, não preservamos saúde, não preservamos nada.